Sejam bem-vindos. O Espiritismo não são estruturas físicas, né? O Espiritismo é isso aqui, reunião de pessoas, ideias, atitudes provenientes dessas ideias. Já fazem 17 anos que todas as vezes que eu chego diante de um local para explicar, transmitir conhecimento, eu agradeço imensamente a Deus pelo trabalho e falo assim comigo mesmo: ó Senhor, se eu estiver andando de alguma forma errada, que não me demita, me corrija, porque eu preciso tanto deste trabalho. O Espiritismo é essa grandeza de nos unir, mas com uma razão bastante lúcida, clara, de que ninguém é perfeito, mas estamos caminhando à perfeição. Temos uma vontade de sermos hoje melhor que ontem, de sermos amanhã muito, mas muito melhor do que hoje. A palestra de hoje fala-nos do surdo e mudo. Eu coloquei ali gago porque ele não era mudo, ele era gago. E eu vou conseguir provar isso, apesar dos textos serem traduzidos desta forma, como mudo. Mas na realidade ele era gago. Então, para nós espírita, é o surdo e o gago. Está lá em Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 37. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Aqui já inicia Marcos dando uma referência ao trecho que Jesus caminhou. Você lendo o Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, você chega a pensar, mas por que ele seria tão detalhista assim? Quando nós entendemos que tudo que está escrito nas Escrituras tem um significado, este aí é um dos casos que não está ali por acaso. Fazendo uma análise rápida do porquê ele estaria citando até o trajeto de Jesus, a intenção de Jesus, nós vamos compreender por que ele coloca ali, antes de começar a citar essa passagem do milagre da cura do surdo e gago. Se nós analisarmos, Jesus podia caminhar de Tiro até o mar da Galileia, ele podia usar uma estrada, a estrada que levaria ele até Cafarnaum. Isso levaria aproximadamente 60 quilômetros. 3 dias de caminhada, mais ou menos. Mas ele utilizou um trajeto para chegar até o mar da Galileia, Decápolis, que significa, na realidade, um conjunto de 10 cidades. Por isso que é Decápolis. 10 cidades. E isso tornou seu trajeto 150 quilômetros. Por nada, homens que gostassem de caminhar, simplesmente, não. Se analisarmos os textos de Marcos, vamos perceber que, capítulos antes, Jesus acabava de ter feito um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E acabava de ter gerado um escândalo, digamos assim, porque, apesar da tradução do escândalo é tropeço, tem um lado negativo, mas ele, na realidade, criou uma admiração inacreditável, porque antes de Jesus, só Moisés havia feito isso. Então, Jesus vem e faz a multiplicação física de pães e peixes. Isso era possível? Sem dúvida, se ele quisesse. Nós vemos, através do estudo do espírita, que é possível manipular a matéria. Jesus poderia manipular a matéria e multiplicar os pães e os peixes, sem dúvida nenhuma. Aquela multidão de 5.000 homens estava realmente alegre e muito entusiasmada. Os apóstolos chegavam a realmente pensar: meu Deus, está aí o homem que a gente precisa. Com ele ninguém mais precisa trabalhar. Ele multiplica, as coisas caem do céu. A resposta para todos os nossos problemas materiais. Foi aí que Jesus entendeu. Não. A resposta para todos os nossos problemas
espirituais. Então ele precisava pegar os apóstolos, retirar da multidão e fazer uma longa caminhada com esses apóstolos, que estavam admirados de ver o poder de Jesus em relação a manipular as forças ocultas, as leis da natureza que nós não compreendemos, mas que ele compreende perfeitamente, já que ele foi o construtor do nosso planeta. Então Jesus pega e aumenta o trajeto, isolando os apóstolos daquela multidão. Ele começa, durante o trajeto, fazer exatamente essa situação do acontecimento. O que estava na mensagem por trás do acontecimento, para que eles não se perdessem. Como todos nós nos perdemos às vezes, quando adentramos numa determinada ideologia religiosa, nós começamos a achar que não vamos mais ter problemas, que nunca mais vão adoecer, nossos parentes vão ter uma vida tranquila, nunca mais vão passar necessidades materiais. Confundimos a religião como solucionador de problemas materiais. Onde Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Se ele não veio para este mundo, para este reinado, ele veio então para qual reinado? O reinado espiritual. Então todo o ensinamento dele é na realidade para o mundo espiritual, que naturalmente, colocando em prática, depois de um certo tempo, de reparado todos os erros cometidos por nós, libertados as nossas consciências dos erros pela falta do conhecimento e até os erros como promovidos pela nossa maldade, por propósitos mesmos, é que então nós vamos começar a colher resultados deste conhecimento no mundo físico. É quando nós, homens, nos transformaremos em atitude, pensamento, palavras e sentimentos conforme a lei que o Cristo nos ensinou. Mas isso ainda seria uma forma muito gradativa. Nós estamos falando há 2000 anos atrás. Ainda é muito cedo para parar e pensar que Deus vai nos abastecer das coisas materiais. Quando muitos dizem assim, buscai primeiramente o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, Jesus não quer dizer, largue todos os seus deveres, seus afazeres terrenos e vá para a igreja, ajoelhar e ficar rezando. Você vai morrer de fome. Ele quer dizer, buscai o reino de Deus que está dentro de nós, não é isso? Então fazer reforma íntima, autoconhecimento, descobrir-se e perceberá que quando nós descobrimos quem somos, não somos matéria, não necessitamos do mundo físico. Quando superarmos as nossas dificuldades, transformarmos os nossos defeitos em virtudes, aí nós não necessitamos do mundo físico nesse estágio evolutivo, porque ainda necessitaremos de outros mundos. Mas nesse estágio evolutivo precário da matéria, aí sim, muitas respostas para os nossos problemas materiais surgirão naturalmente. Um mundo mais evoluído, não há tantas enfermidades quanto no nosso mundo. Porque a ciência vai estar mais evoluída, mas a favor de atender os necessitados, e não ainda regendo políticas e fazendo conforme as necessidades materiais. Então, ele escolhe uma estrada, a estrada que vai para Damasco. Ao invés dele, ele parte para o norte e pega uma estrada que levaria ele a Damasco, que é uma estrada sentido leste. Ele vai encontrar lá próximo do Líbano, e de lá então, para sair ao mar da Galileia, ele teria que voltar ainda. Olha só, parecia que Jesus estava totalmente perdido na geografia do terreno, mas não é. Havia um propósito. E ele fez isso, se formos analisar numa visão transpessoal, ele percebeu que o Tiro e Sidom significa para nós momentos de negócios, comércios, materialismo, negociações, para levar para o mar da Galileia tranquilo, na consciência de cada um, para tirar esse afoitamento que nos surge quando nos dá aquela possibilidade de ganhar dinheiro com a religião, de nos tornarmos famosos com a religião, de, através da religião, conseguirmos ser a exceção do planeta Terra, nunca adoecermos, nunca passarmos nenhuma necessidade, nenhum problema, nenhuma dificuldade, como se
Bastasse eu adentrar numa doutrina religiosa e todos os atos que eu cometi de errado, até antes de entrar, estariam sido eliminados, completamente desfeitos. Como se não houvesse justiça no universo, onde nos faz nós mesmos repararmos pelas nossas mãos o que as nossas mãos fez de errado. Mas para isso, para fazer essa reflexão gradativa, eles teriam que passar por Decápolis, 10 cidades, 10 estágios de meditação gradativa. 10 estágios de emoção, descendo gradativamente. Na realidade, eu posso falar até o sentido contrário, né? Não é descendo, é elevando-se para voltar. Sair do homem necessitado de coisas materiais para voltar a perceber que eles são espíritos e precisam de coisas espirituais, muito mais importante do que os acontecimentos materiais. Por isso, Decápolis. E ele atinge ali, passando por Sidom, o coração de Decápolis. Vamos também lembrar que não é a primeira vez que Jesus vem a Decápolis. Lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo de 1 a 20, nós encontramos Jesus. Ele estava desobsediando um homem que estava, segundo o texto, endemoniado. É bem colocado. Não estava tomado por Satanás e nem pelo diabo. Ele estava endemoniado. Então quem o tomava era o demônio. E nós sabemos que existe uma diferença entre demônio, Satanás e o diabo. O diabo é o mau pensamento. Satanás é a ação do mau pensamento. É colocar em prática aquilo que nós mal pensamos mesmo. A maldade. E demônios, sim. Demônios são espíritos inferiores. Por isso que nos textos bíblicos nós nunca encontramos em nenhum momento essa contradição. Ninguém foi obsediado por diabo. Podem ler no Novo Testamento todo. E nem por Satanás. Todas as vezes que alguém foi endemoniado, foi por demônios, que são espíritos inferiores. Porque o diabo está dentro de cada um de nós. É o seu mau pensamento. E o seu mau pensamento, o diabo significa antagonista. O que é antagônico à sua evolução, a Deus, ao amor? O mal. E aonde está o mal? Dentro de nós. Por isso é impossível Deus destruir o mal. Teria que destruir a raça humana. Todos nós. Então, ele aguarda através dos seus ensinamentos que o homem elimine de si mesmo o diabo e o Satanás, convertendo-se em santo, santificando-se, quando eliminamos de dentro de nós maus pensamentos e maus sentimentos. Maus, aqui tem uma conotação, porque o mal não existe. Mas, nesse sentido, é tudo aquilo contrário à lei de Deus. Porque, para nós, o mal é tudo aquilo que a gente não quer, então é mal. Se alguma coisa acontece e eu não estou de acordo, aquilo é um mal. Às vezes uma enfermidade. Eu não quero ficar. Quem quer ficar doente? Então, a impressão quando a gente fala que a enfermidade é uma maldade. Não, é um remédio para o nosso espírito. Mas açoita a nossa matéria, o nosso corpo físico. Decápolis é a segunda vez que aparece. Por isso que, ao chegar lá, Jesus já era conhecido. Ele já havia curado alguém. E trouxeram-lhe um surdo, ele foi reconhecido. E aí então trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Olha, o mudo não fala dificilmente. O mudo não fala. Quem fala dificilmente? Quem gagueja. Quem tem um problema de dicção. Aí sim, o mudo é mudo. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Então o povo acreditava no trabalho taumatúrgico de Jesus. Mas eles tinham essa visão ainda somente dos acontecimentos físicos. Como muitos de nós ainda nos dizemos espíritas, mas ainda estamos em busca de curas materiais, de benefícios materiais. Se eu marcasse aqui um dia de milagres, daria uma multidão de pessoas para resolver seus problemas financeiros, problemas sentimental, de saúde física, orgânica. É uma multidão, porque nós ainda entendemos o comércio com as coisas santas.
Mas se marcasse aqui um curso, onde nós aprenderíamos alguma coisa de conhecimento dos ensinamentos de Jesus, não veria ninguém. Ninguém tá, não tem tempo, para quê? Ficar sentado ali em calor desse Cuiabá, etc. Nós sempre vamos achar uma desculpa. Mas se fosse para eu fazer uma cirurgia espiritual, você pode ter certeza, posso ficar ali sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até você me dar alta. Desde que eu saio daqui caminhando, cego, vendo, surdo, ouvindo, mudo, falando. Mas se for fazer um curso, aí a coisa já complicou, hein? Nós ainda somos pelo fenômeno. Buscamos as religiões para alcançar fenômenos materiais. Então, o povo trouxe aquele surdo e gago a Jesus e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Naturalmente, naquela época, existia já a cultura de que a imposição das mãos, que é o passe espírita, que é a bênção em outras religiões, fazia muito bem, era terapêutico, solucionava uma série de problemas. Então, vai o povo pedir a Jesus o que... Olha só, gente, muito interessante entender isso, porque nós fazemos isso. Nós chegamos até o Cristo e ainda queremos ensinar o que é que ele tem que fazer. Nós não levamos o doente. Aqui, Senhor, o surdo e gago. Não, Senhor, agora o Senhor impõe as mãos sobre ele. Essa comunicação que nós temos mesmo com Cristo. Nós temos exatamente essa maneira. Nós queremos as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus quer. Não é do jeito que Jesus nos ensinou, é da nossa forma. E nós entendemos então que pedir em nome de Jesus é formular qualquer pedido, mas basta colocar no final da frase, em nome de Jesus. Então eu quero o cargo do meu melhor amigo, em nome de Jesus. Eu quero o mal do fulano, em nome de Jesus. Eu quero a esposa do meu melhor amigo, em nome de Jesus. Pronto. Aí, não era em nome de Jesus? Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Aí, pronto, já acertamos todo o nosso ponteiro aqui. Qualquer pedido que você fizer, em nome de Jesus. E esquecemos que esse em nome de Jesus é consoante aos seus ensinamentos. Pertinente, conforme o que Ele nos ensinou. Como nunca estamos interessados em saber no que Ele nos ensinou, mas apenas em alcançarmos graças materiais e físicas, continuamos à mercê muito da vontade dos outros, dos ludibriadores, dos enganadores, dos mistificadores. E aí vai aquela multidão fanática, sem saber até por quê. Se eu abrisse aqui o dia de cura de milagres, viria gente aqui que nem sabia por quê. Por que você está aqui? Fulano, não sei, já vim. Vai que precisa fazer alguma coisa em mim, já faz logo. Já estou aqui. Mas tem algum problema? Não, nem pensei, mas estou aqui. Sei lá. Vai que Guto levanta a mão lá e eu, sei lá, curou um problema que eu não tinha. Já vi pessoas dizendo assim, eu já fui lá, já fui fazer alguma coisa. Vai que eu tinha uma doença. Pelo amor de Deus. Gente, olha a negociação nossa. Então, esse homem não foi de livre e espontânea vontade. O povo levou-o. Vamos lembrar. Ele é mudo. Não, ele é gago. Ele é surdo. Mas vamos estudar um pouquinho essa história. Poxa, Guto, a mulher que sangrava, ela foi pessoalmente, enfrentou uma multidão de circunstâncias e tocou na veste de Jesus. Dá de compreender porque ela recebeu o benefício da cura. Outros chegaram até Jesus, mas esse daí foi levado pela multidão. Não aparece no texto que ele se dirige a Jesus pedindo, e nem fazendo nenhum esforço quando é colocado diante do mestre. Mas por quê? Ele é surdo. E o que significa ser surdo? Precisamos saber a história. Se nós recordarmos a história, os surdos eram discriminados totalmente. Se nós olharmos lá nos gauleses, eles sacrificavam os surdos para os deuses. Vocês já imaginaram isso? Em Esparta, eles atiravam os surdos aos abismos. Em Atenas, eles eram colocados em praça pública, excluídos, que não tinham direito de absolutamente nada. Eles eram amaldiçoados. Não os matavam, mas relegavam eles a nada. Então eles ficavam
à mercê do conhecimento, ele não sabia nem o que estava passando na cidade. Só os olhos dele teriam que interpretar. Ninguém ensinava eles nem se comunicar, nem falar. Assim que percebia a surdez. Em Roma, meu Deus, eles eram ditos como indignos de receber qualquer benefício intelectual. Então eles nunca aprendiam nada. Provavelmente esse surdo nem sabia que era Jesus. Ele não sabia nem por que ele estava ali, o coitado. Não sabia nem porque o povo se preocupava com ele, porque ele era surdo. Ele já era escória social. Imaginem, na antiga China, eles pegavam os surdos e atiravam ao mar em multidões, assim, ó, em fila. Para eles, não eram nem seres humanos, já que não podiam aprender a falar, porque eles tentavam ensinar um surdo pelo método tradicional. Ah, não, é retardado. Muitos surdos foi levado por conta de serem deficientes mentais, porque não aprendiam nada. Então, aquele homem não queria de livre e espontânea vontade até Jesus. Ele foi levado pela multidão, a fé da multidão. Isso significa que nós, às vezes, temos que pegar na mão de alguém que a gente está vendo sofrer, passar por dificuldades e não tem consciência do que está acontecendo. E nós, com o nosso conhecimento espírita, fingimos que não estamos vendo. Fingimos que não é conosco. Eu estou indo todo dia no centro espírita, estou todo dia fazendo a minha parte, que Deus faça dele. Às vezes nós estamos vendo um vizinho muito ignorante. A ignorância, a crença enraigada, desde a educação, não deu a ele nem sequer uma abertura capaz dele, vou numa religião. Ninguém nunca se preocupou com ele, nem para ofertar um dia, dizer, vem comigo num local onde eu acho que pode te ajudar, não por milagres, mas porque você vai ouvir uma palavra, vai aprender algum conhecimento, vai começar a refletir, vai mudar sua maneira de agir e, consequentemente, vai mudar as coisas gradativamente na tua vida. E trazê-lo até o centro espírita. Muitos de nós temos ainda vergonha de dizer que somos espíritas. Imagina que eu vou trazer alguém num centro espírita. Então, observe que a multidão ali cria em Jesus, pegou o surdo e já levou ele. Só que chega com aquela maneira nossa, tradicional. Senhor, você tem que fazer isso, isso, isso. Jesus obedeceu o povo? Não. Olha só o que ele fez. Ele podia obedecer o povo? Não bastava Jesus estender a mão. Ele nem precisava estender a mão. Ele curou o escravo de um soldado romano sem ir lá, só pela fé de quem pedia. Ele podia nem sequer dar atenção, simplesmente deixasse a veste dele esvoaçante tocar naquele homem, já teria curado. Ou só a vontade mental dele. Não podia fazer isso? Podia. Mas o que ele fez? Já que lhe pediram fazer de uma forma, ele, vou ensinar esse povo. Como o grande educador que era Jesus, ele não perdia numa. Ele, tirando-o à parte, de entre a multidão, primeira vez que Jesus pega alguém, tira da multidão, isola, para fazer alguma cura. Todo mundo já havia visto que ele curava publicamente, sem nem precisar tocar nas pessoas. Mas por que ele estava fazendo isso agora? Porque pediram para ele impor a mão. Já estavam criando um ritual. A crença já não era mais no Cristo, mas na imposição das mãos. Por isso vieram ao Cristo para ele impor as mãos. Ele falou, não estão entendendo ainda o que eu vim fazer. Esse povo não consegue me entender. Porque nós podemos curar até sem impor as mãos. Mas não é porque eu impus a mão uma vez, tem que curar sempre com a imposição das mãos. Porque se Deus se relaciona conosco apenas de uma forma, então nós estamos muito pobres de Deus. Precisamos de um Deus mais perfeito. Daí porque Deus não se comunica com os homens através somente do espiritismo, e a doutrina espírita não é algo milagroso e fantástico, que quem não é espírita vai para o inferno. Como muitos acreditam, religiosos, que apenas a religião dele conduz a Deus. Ritual. Deus está presente em todos nós,
e atua na nossa vida de diversas formas. Se eu não compreendo, se eu não aceito imposição de mãos, Deus me cura, cura. Se você merecer, Ele cura. Porque não existe milagre. Você conquistou o que você está recebendo. Se houver um milagre, o dono do milagre é você que recebe, não é quem dá. Não cabe o poder a quem dá. Quem dá é só o instrumento que transfere a você, que transmite a você a vontade de Deus ao seu merecimento. Você trabalhou em algum momento na sua vida, você fez coisas com a sua fé, obras com as suas atitudes, que lhe coloca numa situação digna de receber aquilo que você quer. Aí você encontra pessoas que são os instrumentos de Deus apenas, para lhe dar aquilo que te pertence, já é teu. Qualquer um poderia lhe dar, porque o que não te pertence, e o que você não merece, você nunca vai alcançar. Não é por personalidades humanas. Então, quando ele percebeu que novamente a multidão já havia se fechando a cabeça, vem até mim e não tem confiança naquilo que eu sei fazer. Ora, Jesus diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração ainda está muito longe, muito distante. É verdade. A gente não crê nos desígnios de Deus na nossa vida. Ah, minha vida está uma porcaria. Talvez a forma que a vida sua está se conduzindo é a melhor para a tua evolução espiritual. Então ele vai, pega, retira esse homem e fala, agora eu vou fazer algo com ele. E pôs os dedos nos seus ouvidos. É lógico. Tadinho, o surdo não sabia nem o que estava acontecendo. Primeira coisa, Jesus pega ali na mão e retira-o da multidão. Primeiro, sim, olha, um grande ensinamento. Quanto de nós conseguiríamos fechar os olhos e ser conduzidos pelo nosso benfeitor? Conduzidos pela nossa fé, pela nossa crença, pela nossa vontade, pelo Cristo interno nosso, para alcançarmos a cura. Quanto de nós conseguiríamos fazer isso? Saindo da nossa zona de conforto. Vai eu falar de novo da zona de conforto, não é só uma vez, não. Sair da nossa... Pisar em terreno desconhecido? Fazer coisas que eu nunca fiz em nome de uma fé, de um conhecimento. Ora, se você aprendeu, você sabe que é isso, faça. Acredite, feche os olhos, deixa ser guiado pelo Cristo interno seu. Aquele homem surdo, não sabia o que está acontecendo, vem um homem, pega ele, e ele caminha, ele vai, ele segue o Cristo. Seja o que for, ele estava preparado para receber o que ia receber. Depois, Jesus toca ali nos ouvidos, natural, um gesto. Ele ia conversar com o surdo. Porque se o surdo é surdo, não ouve ele ia falar o quê para o surdo? E mais que o surdo ouvisse, alguma coisa, ele não estava nem intelectualizado, coitado. Talvez não sabia nem o que ele ia falar. Então ele faz gestos. Toca ali com a mão no ouvido. Meu irmão, ele está dizendo assim, o que eu vou fazer agora para você é no seu ouvido. Você sabe que esse é o gesto mais lindo que Jesus fez? Ele conversa com cada um de nós conforme o nosso entendimento, a nossa compreensão, os nossos limites. Ele não fala de uma única só vez, e quem conseguir ouvir que siga, quem não conseguir ouvir que se dane. Ele pega o surdo e faz a linguagem de sinais. É a coisa mais linda, é a primeira linguagem de sinais que eu vejo dentro da Bíblia. É fantástico. Ele toca na ferida do surdo, no ponto, no problema do surdo. Quanto de nós temos coragem de nos abrir para que o Cristo interno, nosso benfeitor, toque na nossa ferida, no nosso problema? Realmente, quanto de nós estamos fugindo há anos dos nossos problemas, porque não queremos encará-lo? Fugimos mesmo. Aonde houver um local onde eu tenha que fazer uma reflexão, uma meditação sobre o meu problema, sobre a minha preguiça, sobre a minha dificuldade intelectual, sobre a minha má vontade, sobre as minhas teorias secundárias que eu fico criando o tempo todo para justificar a minha lerdeza na caminhada evolutiva, ou a minha paralisação na minha caminhada evolutiva. Eu vou ficar com essa teoria e vou fugir de todos os locais que tentam me abrir os ouvidos. É isso aí. Aqui ele
eu vou tocando no seu ouvido. Meu irmão, ele está dizendo, o que eu vou fazer agora vai doer. Vai doer. E vai ser algo muito sério na sua vida. Porque antes você podia dar uma desculpa, que era surdo. Agora, você não vai mais poder dar essa desculpa que será surdo. Você sabe o que significa entrar em contato com o Cristo interno, com seu eu profundo, com seu mestre superior, seja o nome que a gente dá, significa responsabilidade sobre aquilo que você aprende. Será que hoje nós estamos agindo responsáveis com tudo que sabemos? No último encontro da Conemate, Raul Teixeira falou sobre maturidade espiritual. Porque nós temos hoje muito conhecimento, mas pouca maturidade. As nossas atitudes não é consoante o que nós sabemos. Normalmente estamos sabendo muito mais do que estamos fazendo. E o mundo se transforma não pela nossa intenção, mas pelos nossos atos. A cada um será dado conforme suas obras, e não o seu conhecimento. É o que você faz. É isso que te torna o que você é. Não o que você pensa um dia em fazer. Então ele está dizendo, meu irmão, eu vou tocar no teu ouvido, na tua ferida. Vai doer. E daqui em diante sua vida nunca mais será a mesma. Você não pode mais usar como um amuleto de desculpa a sua surdez. E ainda vai falando mais. E cuspindo tocou-lhe na língua. Naquela época eles acreditavam na saliva como um poder também terapêutico muito grande, curativo muito grande, principalmente se fosse em jejum. Meio porco, né, para nós hoje em dia. Mas é uma expressão de troca de fluidos no sentimento de amor. Por isso que o beijo é uma expressão de amor, porque trocamos fluidos através da saliva, que é um ato de expressão de amor grandioso, muito mais do que a relação sexual. Então Jesus toca, cospe na ponta dos dedos e toca na língua do gago. E levantando os olhos ao céu, tudo até então era cerimônia. Tudo que ele estava fazendo ali não tem sentido nenhum. Gente, ele quer dizer o seguinte, que o que sai da boca dele, do Cristo, o que é os ensinamentos, passará a sair da boca daquele homem surdo. Isso é responsabilidade enorme. Ele está dizendo, você vai falar como eu, o que eu vos ensinarei. E aí então, ele, antes de passar para o versículo anterior, a visão transpessoal desse versículo é que essa multidão que assiste Jesus, assiste apenas o ato exterior, mas não compreende a profundidade. Às vezes nós fazemos assim, surdos. São todos nós que não queremos ouvir a verdade, porque a verdade dói, a verdade incomoda, perturba, nos tira da nossa zona de conforto. E aí eu vou entrar numa área que eu não conheço. Eu prefiro me agarrar. Ruim com, pior sem. E continuo dia após dia carregando o meu problema. E ainda acusando Deus, que é castigo de Deus, ou o demônio, o Satanás, que é a perseguição do demônio Satanás. Mas a escolha da minha dificuldade é pessoal. Eu não quero enfrentar. E levantando os olhos ao céu, suspirou. É um ato de encher o pulmão da atmosfera e expirá-lo. Carregar-se de energia plana do universo, que está em todos os locais. Jesus, naquele momento, o passista faz isso. Ele inspira o ar pelas narinas. E aí, todo esse metabolismo, ele ocorre dentro do nosso organismo. Nós enchemos os pulmões da matéria necessária para nos dar vida física. Quando inspiramos. Todo ser vivo respira. Ar. Mas é ar. O que nos dá vida é Deus.
Então, quando eu respiro o ar tem um nutriente que a ciência ainda não admite, mas encontrará: energia prana. Energia que alimenta fluidicamente cada célula do nosso corpo, viajando por toda a nossa corrente sanguínea, porque os alvéolos pulmonares captam o oxigênio, converte-os, quebra em pequenas partículas e dão aos leucócitos, às hemácias, cada um distribuindo nas suas devidas proporções e funções, e eles vão navegar por todo o nosso organismo, levando os nutrientes só com a respiração. Você pode ficar sem comer meses, você pode ficar sem beber dias, mas você não fica sem respirar minutos. A respiração é muito importante. Daí Jesus então olha para os céus e suspira, enche de energia plana, capta o amor divino que está disponível para todos nós. Naquele momento ele está dizendo: veja o que eu vou fazer, eu sou apenas o catalisador da vontade de Deus. Não é eu que te curo, é Deus pelo meu intermédio, porque ninguém recebe o milagre se não merece. Então ele enche de energia plana, energia curativa, vida, e diz: efetá. Isso é abre-te. Marcos faz questão de citar o termo em hebraico. Olha que coisa interessante. E todas as vezes que citavam a colocação de um termo em hebraico, ele fica o termo colocado no original. E aí é uma coisa muito interessante, em diversos momentos. Ele diz assim: abra-te. Ele está falando para o homem, mas o homem não ouvia, ou ouvia. Ele já estava entendendo naquela hora, porque havia ali um contato místico. Místico, eu estou dizendo, não é mágico, espiritual, lógico, racional. E agora ele diz: abra-te. Abra-te o quê? Os ouvidos. E ouça-me. Abra o seu ouvido, Jesus está dizendo assim. E ouça-me. Está na hora de mudar. As coisas não dá para ficar como estão. Ouça-me. Abra-te. Relaxa. Abra a mente. Não é só o ouvido. Abra o coração e aceite as verdades, por mais que elas estejam contra a sua vontade. Por mais que ela não seja aquilo que você gostaria que seja, mas essa é a vontade de Deus, os ensinamentos. Abra-te, abra, aceita. Mas se ele vai falar isso para um surdo, porque numa visão também espiritual, nós vamos entender, Reinaldo disse assim: Guto, esse surdo e gago são aqueles que acham que entenderam o conhecimento. E ao passar para a massa, para a população, gaguejam pseudos verdades, no meio de profundas mentiras e inverdades. São aqueles que ainda estão surdos para o Cristo interno, aberto apenas para o conhecimento daquilo que eles conseguem colher, porque não refletem, colher através dos livros, porque eles não refletem o que leem antes de transmitir às pessoas. Ele estava surdo, ele achava que estava entendendo, mas era um gago, porque era meio verdades o que ele ensinava. Por isso também Jesus retira ele da multidão, porque quer falar com ele. Vamos imaginar agora aqui, ele não é nem surdo e nem gago. Ele é um palestrante espírita. Ele é um sacerdote. Ele é um doutor da lei qualquer, mas que ainda não entendeu a verdade. Está deturpando a verdade. Está adaptando a verdade conforme as suas necessidades, o seu grau de compreensão. Ele não está refletindo para divulgar a verdade limpa, mas a verdade que ele gostaria que fosse. E há uma multidão assim. Por quê? Porque eu estudo para dar a palestra, mas eu não acho que aquilo que eu estou falando é primeiro para mim que falo. Reinaldo sempre diz assim: Guto, se não houver ninguém sentado para você dar a palestra, vai dar.
porque você precisa muito mais do que qualquer um que ali esteja das suas palestras. E é verdade. Todas as vezes que eu ouço as minhas palestras, por isso a gente também grava, eu fico encantado como eu ainda tenho que evoluir, e muito, para chegar no ponto onde eu mesmo estou ensinando. Lógico que aqui é o Augusto, porque o Guto... Então, quando nós vemos alguém ensinando, divulgando, transmitindo o conhecimento, ele tem que ter um compromisso de responsabilidade. Qual é? Consigo e com a verdade. Ele passa a ser um exemplo. E aí não dá. E aí é terrível você ver pessoas que querem apenas ensinar, mas se comportarem esdrúxulamente. Dizendo bem assim, eu não sou perfeito. Se eu não sou perfeito, então eu falo e pronto, é os espíritos que falam por mim. Acho interessante. É os espíritos que falam para mim. Então, isso significa que é para os outros. Não é para você. Quem ensina é para você, em primeiro lugar, depois para os outros. E aí, então, quando eu estou ensinando, Deus prepara a minha vida para eu enfrentar as tempestades. Passar pelas aulas práticas daquilo que ensina. Por isso que normalmente a vida de médium é muito conturbada. E alguns dizem assim, não vou mexer com o espiritismo, não. Esse negócio de espiritismo dá muito problema. Todo mundo que eu vejo, mas não é só do médium, não. É de todo mundo que começa a querer aprender, evoluir, crescer, começa a ter que enfrentar suas feridas internas, suas dificuldades, seus limites, seus defeitos, e aí ele começa a aflorar. E ele começa a aflorar de uma maneira que a consciência começa a cobrar, apontar, e aí a coisa começa a ficar séria. Muitos palestrantes deixaram a tribuna da divulgação espírita porque não se sentiram dignos de continuar a proferir os ensinamentos dos espíritos. Existem limites para tudo, e os espíritos falam assim, até aqui vai de uma maneira, daqui por diante quero mais. Mais evolução, mais dedicação, mais disciplina. Não é dessa forma. Então ele pega aquele homem surdo ao Cristo interno e passa a exigir dele, ensiná-lo, sem o povo ver. Ele não recrimina, ele não aponta, ele esclarece aquele homem, dizendo, você precisa ouvir o que você fala. Só isso com o gesto. Toca no ouvido, você precisa ouvir. Toca ali na língua, o que você fala. E você crescerá, tanto quanto a multidão que você ensina. Para aquele homem, Jesus não precisava fazer nada. Se fosse eu, e Reinaldo, tu tocasse do meu ouvido na minha boca, eu já entendi, Reinaldo. Eu tenho que ouvir o que eu falo. Não precisa nem falar. Porque ele está falando exatamente para quem ensina. E por isso aquela multidão pegou aquele homem e levou até Jesus. Queria que Jesus ensinasse a mágica da imposição da mão, porque aquele homem já falava, ele já ensinava. Mas ele não impunha a mão, não curava os outros. Então vamos levar em alguém que sabe mais. Aí já ensina ele aquela mágica da imposição da mão. Agora ele fica completo. Agora ele já fala, já ensina e já impõe as mãos e cura. Aí Jesus falou, oh meu Deus. Tirou o homem e explicou para ele que ele precisa mais falar. Ouvir o que ele fala. Refletir sobre o que ele fala. Aprender sobre o que ele está realmente. Refletir sobre o que ele está aprendendo. Para realmente se tornar isso em sabedoria, isso tudo tem que se transformar em atitude. E aí então por isso ele diz, abra-te. Abra-te ao conhecimento, abra-te à verdade. Ela não é mesmo o que nós gostaríamos. Pois se fosse, nós já seríamos perfeitos. Nós não somos perfeitos porque nós estamos do lado inverso da verdade. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E ele falava perfeitamente. Esse homem estava com uma dificuldade extrema de aceitar as experiências da vida. Porque nós vamos passar, testemunhar o nosso conhecimento, não é só cantar como um passarinho que canta maravilhoso, mas não tem conhecimento sobre as leis de Deus. O homem, ele ensina. O seu ensinamento é verdadeiro quando ele coloca em prática na sua vida.
Então nós temos quantos trabalhadores de casa espírita abandonaram a doutrina espírita porque passaram dificuldades, problemas, situações que achavam que não poderiam porque estavam na doutrina espírita. Já estava indo todo dia no SESB, uma vez por semana, todo dia, que nunca exigiu isso, né? Falar um negócio desse. Mas uma vez por semana no SESB. E como? E largaram a tribuna, largaram os afazeres espíritas. Porque achavam que tinha que ter uma exceção na vida deles. E esqueceram de entrar em contato com Cristo. Porque se eles fizessem uma oração, uma reflexão, Jesus tocaria no ouvido dele e na língua dele. Não falava mais nada. Numa visão apenas. Porque o que ele fez não está condizente com o seu conhecimento. E logo então a língua se desfez, falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E aí, então, entende aqui assim. Ele pede para que não contem o que viram. Uma atitude extrema de humildade. Vocês que estão me ouvindo, ele está dizendo, você ouviu que eu estou conversando com esse homem aqui. É algo para ele, pessoal. Ele tem boa intenção de vos ensinar, mas está ensinando errado, porque não aceita os próprios ensinamentos que profere. Logo, logo ele vai ensinar, mas não vai saindo falando para todo mundo o que vocês estão ouvindo, porque vocês vão destruir a imagem desse homem. Ele tem boa intenção, de agora em diante ele ensina a verdade, porque ele ouve a verdade, e está pronto para enfrentar e testemunhar a verdade. Agora aceitam, e sem impor mãos, porque basta a verdade, para que cada um de nós sinta as mãos de Deus na nossa alma, no nosso coração. Não precisa médium nenhum colocar a mão em nós, passista nenhum colocar a mão em nós, se nós tivermos um contato profundo com Deus, com Cristo. Mas não adiantava. Quanto mais Jesus proibia, mais o divulgavam. Isso é igual a criança, né? Que você fala assim, não faz isso, aí é que faz. Não pode, aí é que quer. É igual adolescente. Diz que você não pode usar um não. Né? Se você usar um não, aí a coisa fica complicada. Aí que ele quer. O que ele quer, o que é proibido, o que não pode, o que não é comum, está sempre em busca do incomum e acaba sendo mais comum do que o incomum, porque ele sempre está do lado fazendo coisas que ele acha que é diferente de todo mundo, mas é igual a outra multidão de diferentes. Então ele só troca de diferenças, mais nada, mas continua sendo igual a algum outro grupo que ele escolheu. Porque não existe tantas coisas para se fazer diferente e de forma diferente, a verdade é única. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos gagos. Eu acho que o maior elogio que nós poderíamos receber é se alguém dissesse assim, nossa, tudo que você faz muito bem. Não é o maior elogio que uma pessoa pode receber? Jesus recebeu o maior elogio que nós gostaríamos de receber. Estamos perfeitos em tudo, até na chamada de atenção de alguém que está proferindo ensinamento por meias palavras, que não está ouvindo aquilo que está falando, até mesmo para uma pessoa que não consegue ouvir. E agora, para fecharmos, o que você não consegue ouvir de verdade sobre si mesmo? Do que você anda anos fugindo para não ter que aparentemente sofrer, encarar, enfrentar, perdoar, assimilar, entender, compreender, absorver? Do que você está fugindo tanto? A multidão está te levando o tempo todo. Às vezes mamãe te levanta e fala, vamos minha filha, vamos para o centro espírita. Você está indo para o centro espírita, mas você continua surda. Você está indo, o marido levanta, hoje nós vamos levar a mulher, você continua surda. Porque você não quer ouvir. O que é que o Cristo está falando dentro de você? Você sabe que o que você está fazendo está errado. O que é que você não quer ouvir? Qual é a sua dificuldade? E isso está refletindo numa série de atitudes.
Uma série. O Guto, alguém chega lá no atendimento fraterno e fala, Guto, já vim aqui, já passei por tudo quanto é religião. Olha só, já passei por... Tem muita responsabilidade, né? Tô vindo aqui, o que você tem para mim? Verdade diferente. Fala, não tenho nada. Porque não há nada diferente para ser dito que nenhuma outra religião não tenha te dito. Talvez, se a pecinha que é igual em todas as religiões abrir-se para a verdade, muda. Aonde quer que ela esteja, em qualquer religião que ela se encontra, em qualquer centro espírita. Agora vamos falar de qualquer centro espírita. Né? Porque não tem esse centro espírita mais poderoso que o centro espírita. Qualquer centro espírita. Desde que a pessoa queira ouvir a verdade que está dentro da consciência, que é o Cristo falando com ela, dentro da cabeça dela, você está errado o que você está fazendo. Não é assim que você aprendeu. Você deveria fazer mais. Você pode fazer mais. Você sabe fazer mais. A grande oportunidade de fazer é agora. E o amanhã, como é que está? E aquela consciência cobrando que você não quer ouvir. E aí ele diz assim, faz falar tudo. O segundo passo é, o que é que você está falando de forma gaguejando? Meia palavra. Sabe, o que é que você não está pensando bem antes de falar? E está gerando muito mal entendido nas pessoas. Ou então você está se tornando ridículo, motivo de gozação, de deboche, talvez pelo teu fanatismo, a forma como você coloca, ou talvez você é aquele que quer falar sem fazer. Aí todo mundo ri de você, porque vê você bebendo cerveja no bar e você está falando de droga. Mas cerveja não é droga, Guto? Quem disse que não? Legal, mas é droga. Tanto que mata. Então, como é que é? Você está sendo contraditório? De que lado você está? Não se acende uma vela para Deus e outra para Mamon? Porque você vai agradar um e desagradar o outro? Ou vice-versa. Decidir. Decisão, Jesus está falando assim. Decisão, para de gaguejar, para de falar, sabe aquela coisa, a gente gagueja, quando que a gente gagueja sem ser gago? Quando a gente não quer que a pessoa entenda o que a gente vai falar, né? Que? Você não quer enfrentar, você não quer assumir responsabilidade daquilo que fala? Então você dá uma gaguejada, uma bolada ali no meio da coisa. E também se alguém falar que você falou, você diz que você não falou. Porque ela não entendeu mesmo o que você falou. Se ela falar que aquilo que você falou é verdade, então você diz, fui eu que falei. Você espera a aprovação do outro, não é assim? Para assumir as suas responsabilidades. E é isso que o Cristo está dizendo através desse versículo. O que é que você não está assumindo com suas palavras, com aquilo que você diz, fala, sabe que é o certo, ensina para os outros. E o que é que você não está pensando muito antes de falar e que está ferindo as pessoas na forma de você colocar? Às vezes é até verdade, mas ela é muito dura. A mesma palavra que leva alguém para o céu, leva alguém para o inferno. Depende da forma como é dita, no momento em que se diz. Pensar muito o que verbalizamos, o poder iatrogênico da palavra é muito importante. Porque ele pode abrir uma pessoa, o coração de uma pessoa que te ouve, mas pode fechar. Traumatizá-lo profundamente para as verdades futuras. Então, nunca ser ríspido, inflexível. Sabe, o dono da verdade, duro demais, rigidez só é bom na pedra. Gurdjieff, filósofo russo. Só na pedra. Para nós, seres humanos, tem que haver afetividade em cada ato. Eu posso falar tudo o que eu quiser, mas com carinho, com amor, mostrando à pessoa que o maior intuito de você dizer aquilo que está dizendo, apesar de dolorido que seja dela ouvir, é para o bem dela. O principal objetivo é ela e não você. Porque nós estamos preocupados sempre, primeiramente, conosco. Então, quando nós colocamos-nos assim, eu estou preocupado com você também, por isso estou dizendo isso. Porque para mim, tanto faz o que às vezes eu estou te dizendo. Já superei essa etapa. Eu posso chegar para um drogado e falar assim, saia da droga, já que eu não uso droga.
Para mim, falar saia da droga ou não, tanto faz, eu não uso a droga. Mas eu quero você bem, eu quero que você saia da droga. Mostrar esse lado afetivo e humano nas nossas relações, ao falarmos e não apenas gaguejarmos. E as pessoas estão entendendo que nós somos muito frios. Alguns dizem assim, vinde Maria. Onde que é mesmo o lugar que você vai aí toda sexta-feira? Me dá o endereço direitinho, porque eu não quero passar nem perto. Porque depois que você foi lá naquele lugar, você virou cobrador de Deus. Você não virou instrumento de Deus, você virou cobrador. Ao invés de você aplicar o que você sabe, o que você ouve e o que você aprende a você vem aqui em casa querendo que nós sejamos aquilo que você ouviu no centro espírita. Ora, eu não sou espírita. Por isso que Reinaldo diz assim, se algum de nós estivermos pensando agora assim, meu Deus do céu, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Não é assim? Já tem música até olha se fulano chegou, se fulano chegou, ainda não chegou, meu Deus do céu. Eu vou dizer para vocês assim, cada coisa que vocês estão ouvindo, primeiro é para mim. Segundo é para cada um de vocês que estão aqui, porque não estão aqui por acaso. E quem não está aqui, não precisa ouvir. Pois Deus é tão perfeito que nem nessa hora Ele errou. Você está aqui é para você, sem dúvida. E observe que Ele faz tempo que você não veio, mas hoje você veio. E aquele que vem todo dia, hoje não veio, não está aqui. Tem até trabalhador faltando aqui. É assim que é, não existe coincidência. Emmanuel diz que coincidência é uma lei muito bem trabalhada para dar certo naquele momento. E que nós entendemos que isso é coincidência. É acidental. É para nós mesmos. Vamos encerrar aqui, devido ao nosso horário. O próximo versículo, Jesus cura imediatamente um cego. Porque primeiro ele cura aquele que é surdo e aquele que fala com dificuldade, não é mudo. O versículo seguinte, na continuidade do mesmo capítulo, Jesus é levado para curar um cego. Exatamente, essas curas são colocadas propositalmente um ao lado do outro, para que a gente compreenda o que é a surdez, a gagueira e a cegueira. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Altíssimo Pai eterno, eterno em poder, eterno em justiça e eterno em bondade. Memorável Mestre, amigo e irmão de todos os instantes de nossas vidas, Jesus. Senhor, quando nos sentamos numa assembleia de conhecimento como esta, onde ouvimos as verdades proferidas há 2000 anos atrás, sentindo-nos o calor daqueles que está ao nosso lado, percebemos que somos seres humanos, perfeitamente sujeitos aos erros, às dificuldades, mas através desses ensinamentos limpos e claros, que precisaram mais de 1800 anos, para que começassem a ser revelados através das vozes que cantam no deserto. Essas vozes que cantam em todo o planeta Terra, independente de raça, de cor, de religião e principalmente de idioma. Médiuns e médiuns divulgam as verdades do teu sublime amor através da oratória, do exemplo, da atitude chamada caridade. Mas ainda nos encontramos no estágio imperfeitos. Por isso, este calor é necessário, como brasas de um fogareiro, uma ao lado da outra, para que o calor da minha fé
da minha certeza, aqueça a frieza, a ausência da fé do meu companheiro, em alguns itens, mas em outros é Ele que me aquece, que me dá certeza. Assim como vós, toca na nossa mão e leva-nos, porque fecharemos os nossos olhos, mergulharemos nas nossas próprias verdades, que devem ser condizentes com a vossa verdade. Toque nos nossos ouvidos e nós começaremos, sem dúvida, a analisar o nosso problema, que estamos teimando em errar, porque não queremos ouvir. E continuamos a colher as consequências desses erros, acreditando que é a perseguição do diabo, o teu castigo. A doutrina nos esclarece, espírita, que vós não nos castiga e que nos ama. Por isso nos trouxe aqui e nos deu a imensa oportunidade de recomeçarmos, ouvindo-nos, ouvindo o que falamos, corrigindo-nos externamente, conforme o que sentimos e pensamos internamente, para que sejamos um só, como Jesus era, eu e o Pai. Ele disse, somos uno. A vontade de Deus é a minha atitude é a vontade de Deus, do Deus que está em cada um de nós. Seja o sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Sejamos coerentes e assumamos realmente as responsabilidades sobre tudo que já aprendemos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Fiquemos todos com a paz do Cristo, alicerçada no amor e no conhecimento.